Bom dia, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor, não é? Que possamos estar nesse momento entrando, né, em suas casas e que vocês estejam gozando de toda a paz, né, que o Senhor nos concede. Nessa manhã nós estamos na nossa 10ª aula e estaremos estudando, não é, o texto de Efésios 4, versículos 17 até o versículo 32. E eu gostaria de começar essa aula hoje, não é, lendo esse texto, mas na versão da Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson, não é? Ela é uma Bíblia que tem uma leitura contextualizada. Então faça a leitura na sua Bíblia, não é? E observe, não é, as diferenças, não é, bem dos textos do Eugene para a versão tradicional. Então ele começa aqui dizendo: chega da velha vida, não é? Na nossa Bíblia está lá, ele diz: a santidade cristã oposta à dissolução. Aí o Eugene já chega e fala: olha, chega da velha vida. E ele vai assim: é por essa razão que insisto e tenho todo o apoio de Deus, em que jamais sigam a multidão, a massa ignorante que não tem nada na cabeça. Eles tanto se recusam a se relacionar com Deus que perderam o contato não apenas com Ele, mas com a própria realidade. Não conseguem mais pensar direito, parecendo uns zumbis. São obcecados por sexo e viciados em todo tipo de perversão. Mas isso não é vida, gente. Vocês aprenderam de Cristo. Acho que aprenderam direito, que foram bem instruídos na verdade, exatamente como a temos em Jesus. A desculpa da ignorância não vale mais. Tudo, e quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida, tem de ser abandonado. É pura podridão, doideira total, saiam fora. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus e renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras. Chega de fingimento. Falem a verdade. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. É normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva. Mas não alimentem vingança no coração. Não deixem que a raiva o domine por muito tempo. Resolvam os problemas antes de dormir. Não deem mole para o diabo. Não deixe que ele prejudique a vida de vocês. Vocês costumam roubar para levar vantagem? Não façam mais isto. Arrumem um emprego decente, até mesmo para poder ajudar os que não têm condições de trabalhar. Tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajuda os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Não entristeçam Deus. Não lhe causem nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em você é quem nos leva à intimidade com Deus e os deixa em condição de se relacionar com Ele. Não desprezem este presente maravilhoso. Nada de conversa profana, difamadora e nociva. Sejam gentis e sensíveis ao próximo. Perdoem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou. Perdão total e incondicional. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor. Nesse momento em que estamos aqui para estudarmos a tua palavra, pedimos que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações, para que nós possamos ter entendimento daquilo que o Senhor quer falar. Nós pedimos principalmente, ó Deus, que haja mudança de vida, que haja mudança no nosso comportamento, na nossa forma de ser e agir, para melhor, Senhor, para que possamos ser seguidores melhores de Ti, ó Pai, fazendo a Tua vontade.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, nós vimos então que até o capítulo 3, não é, Paulo ele fala das bênçãos, não é, que daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Deus fez pelo homem. Então ele fala das bênçãos que Deus concedeu à humanidade. E a partir do capítulo 4, Paulo ele se foca em falar na nossa prática. Então, mediante tudo isso que Deus fez, agora como que nós vamos agir? Volto a repetir, nós não vamos agir dessa forma porque nós queremos que Deus nos abençoe. Nós não vamos agir dessa forma porque queremos que Deus nos abençoe. Não, a ordem de Paulo não é a ordem dos acontecimentos. Deus fez e agora, em reconhecimento àquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz por nós, é que nós nos comportamos dessa forma. Eu até anotei aqui uma frase que diz que a lei me leva a Cristo para a justificação e Cristo me leva à lei por gratidão. Não é? O que Lutero está querendo falar com isso aqui? Quando ele diz que a lei me leva a Cristo por justificação. Eu botei aqui o exemplo da mulher adúltera. Né? O que acontece ali naquela passagem? A mulher ela é pega em adultério. E aí as pessoas ali na cidade pegam aquela mulher e levam aquela mulher até Cristo. E Jesus está ali, não é, sentado, eles têm ali todo um pensamento, não é, de colocar Jesus ali num xeque-mate, de fazer com que ele caia em contradição. É uma pegadinha com Jesus. Jesus conhece o coração daqueles homens, mas o que a gente vai abordar é mais os fatos em si do que as intenções. Então eles levam aquela mulher até Jesus e eles falam, né? Essa mulher foi pega em adultério e pela lei ela deve ser apedrejada. Essa é a lei. Então a lei, não é, me leva a Cristo para a justificação. Quando eu me reconheço pecador, eu sei que a única forma de ter os meus pecados redimidos é indo até Cristo. É sendo lavado e remido pelo sangue que Cristo derramou na cruz. Então a lei, ela me leva a Cristo para a justificação. Então está ali a mulher. Né? E aí Jesus, né, vai dizer, quem não tem o pecado, né, que atire a primeira pedra nela. E aí a gente conhece da história que todo mundo, né, sai ali. E a mulher fica ali sozinha com Jesus. E aí Jesus pergunta para aquela mulher, cadê aqueles que te condenavam? E a mulher diz, eles foram embora. E aí Jesus diz, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então, Jesus, não é, me leva à lei por gratidão. O que Jesus está falando para aquela mulher? Então agora você vai, você siga a lei, agora, não é, mas siga por gratidão. Siga a lei porque você veio até mim, não é, para ser justificada, não é, para ser ali apedrejada. E você recebeu ali a salvação, o perdão pelos seus pecados. Então, porque você foi salvo, porque você foi liberto, eu te peço, vai e não peques mais. Não é? Então, eu espero que vocês entendam e nós estaremos nessa manhã trabalhando bastante essas questões. Não é? Quando Paulo começa aqui, no versículo 17, a gente vê uma diferença. Não é? Primeiro eu gostaria de dizer que nesses versículos aqui de 17 até o versículo 33, a gente vai estar, não é, trabalhando três coisas, não é, a admoestação, não é, a teologia e a prática. Então, nos versículos 17 e 18, nós estaremos tratando da admoestação. Do 19 até do 19 até o 24, nós estaremos falando aqui, não é, dando um pano teológico, um fundo teológico, e depois nós estaremos falando aqui sobre exortações à santidade, não é, ou seja, a prática da santidade. Mas quando a gente está aqui no versículo 17, a gente vê que Paulo começa esse versículo falando assim, olha, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios. Olha a diferença da forma como Paulo, ele começa lá no versículo 1 do capítulo 4. No versículo 1 do capítulo 4, Paulo está rogando. Rogo-vos, pois não é? Eu clamo, não é? Eu peço a vocês. E agora Paulo está dizendo, olha, isto, portanto, digo e no Senhor testifico,
que não mais andeis, né? Olha a diferença de postura, não é? A diferença de Paulo no rogo-vos e isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Quando Paulo diz no Senhor, significa que é em nome do Senhor é que eu estou falando, em nome do Senhor é que eu estou testificando. E aí Paulo vai dizer que nós não devemos mais andar, não é? Como andam os gentios. E de que forma andam os gentios? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, não é? Grifem isso aí na Bíblia de vocês, não é? Eles andam obscurecidos de entendimentos e eles andam em ignorância, não é? Eles têm ignorância e dureza de coração. Ignorância espiritual e dureza de coração. Paulo vai dizer que os gentios andam dessa forma. Nós, antes de termos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós também éramos assim e andávamos dessa forma. Mas agora, diante de tudo aquilo que nós vimos no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no início do capítulo 4, a respeito daquilo que Cristo fez em nossa vida, Paulo diz, olha isso, eu testifico, não andem mais dessa forma, não andem mais na vaidade dos pensamentos, né? Nesses pensamentos fúteis, nesses pensamentos bobos. O que Paulo quer dizer quando ele fala aqui? Vaidade de pensamento. É a altivez, é a soberba. Né? Não anda mais com essa altivez, com essa soberba, achando, né, que você é muito senhor de si. Pare com essas vaidades de pensamento, porque nós não somos nada, irmãos. Nós não somos nada. Se em um momento o Senhor segura o nosso fôlego, nós morremos. Não é? Nós não temos capacidade de sobreviver sem a sua graça, sem o seu amor diário. Então Paulo está falando, olha, larga essas vaidades de pensamento, não pense mais a respeito de vocês do que vocês realmente são. Uma forma da gente ver também isso é que dessa vaidade de pensamento é quando a gente vê o trigo e o joio. Né? O trigo, ele diante do vento, né? O trigo ele se dobra e o joio ele é parrudo e quando bate o vento o joio fica ali empertigado, né? Então é uma forma da gente ver aí o trigo e o joio, né? Que é tão comum de nós estarmos tratando dentro da igreja, quando você se sentir muito senhor de si, sabe? Pensando a respeito de você mais do que lhe convém pensar, lembra do joio e do trigo, não é? Porque o joio para nada serve, a não ser para ser arrancado e colocado no fogo, né? E o trigo, como que ele frutifica? Então não ande mais na vaidade dos seus pensamentos, não ande mais com o entendimento entenebrecido, ou seja, cegueira espiritual, alheio a tudo aquilo que Deus faz, não é? Ignorantes sobre as coisas que Deus faz em sua vida. Então não ande mais na vaidade dos seus pensamentos, não ande mais em entendimento, com entendimento entenebrecido, não tenha mais dureza de coração. Né? O que é essa dureza de coração? É um coração calcificado espiritualmente, né? Um coração de pedra, um coração insensível pelo pecado. Não é? Todos nós somos pecadores. Né? A Bíblia é bem clara quando ela diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas existem pessoas que estão todo dia, não é? Quando eu acordo, não é? Quando nós acordamos, nós precisamos matar esse velho homem que existe dentro de nós. Nós precisamos matar todas as nossas tendências pecaminosas. Agora, a pessoa que ela não tem Cristo como único e suficiente Salvador, ela também é um pecador, só que ela não tendo consciência de que é pecador, ela não se sente na necessidade de matar esse velho homem, porque para ela o velho homem é o homem atual e ela vive realmente aquela realidade ali. Então, quando Paulo fala aqui sobre a insensibilidade ao pecado, a pessoa, não é, quando ela não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela é insensível ao pecado.
ela é insensível ao mal que aquelas ações têm feito na vida delas. É óbvio, irmãos, que existem diferenças, existem pessoas que não aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e são pessoas que têm uma vida regrada, têm uma vida dentro das conformidades, não é, para a vida em sociedade. E existem pessoas que supostamente aceitaram a Cristo e têm vidas totalmente desregradas. Mas o que eu quero dizer é de um modo geral, sem entrar muito nos extremos, mas o que eu quero que a gente entenda é que o pecado, o que Paulo está falando aqui é que ele é uma coisa muito fácil de se acostumar. Sabe, na primeira vez que a gente vai, que a gente comete determinado delito, aquilo ali até fere, a gente se sente mal, o coração bate, né, mais rápido, a gente fica com as mãos molhadas, né, e pode bater um arrependimento. E com o passar, quando eu vou voltando àquela prática e volto, as minhas reações, elas passam a ser menos, sabe, elas passam a ser menos visíveis. Eu já passo a me acostumar com aquela situação e aquilo ali já não me choca mais. Fazer aquelas coisas já não me perturba mais. Aquilo ali já não fere mais o espírito dentro de mim, porque eu já me acostumei de tal forma, não é, com aquilo ali, que eu não consigo sentir o espírito chorando dentro de mim e reclamando por aquilo que eu estou fazendo. Então é isso que Paulo está falando aqui, dureza de coração, não é, um coração calcificado espiritualmente, insensível ao pecado. Uma forma da gente entender isso, né, é lembrando da questão da lepra, não é? O que caracteriza a lepra? A insensibilidade. Então a lepra, ela é uma doença perigosa, porque se eu tenho lepra, eu posso estar ferindo a minha mão, eu posso ter, por exemplo, um calo no meu pé, mas como eu sou insensível à dor, eu não percebo, eu posso estar com uma ferida enorme ali naquele calo e eu continuo andando com, né, e fazendo o que eu estou fazendo sem perceber o quanto eu estou danificando ali, não é, o meu pé e outra parte qualquer do meu corpo que eu possa estar saturando, né, em alguma atividade. A lepra não me permite sentir dor. Né? E assim é o pecado, não é? Quando nós temos ali os nossos corações duros, não é? Ao pecado, não é? A dureza de coração, é isso que Paulo está querendo dizer. Mas aí Paulo continua: obscurecidos de entendimento, não é? Alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de corações. Agora sim, ele continua: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Não é? O que Paulo ele quer dizer aqui quando ele diz que se entregaram à dissolução? Não é? A gente se entrega à dissolução quando a gente não mede as consequências, não é, para obtermos o nosso prazer. Não é? Quando eu não meço esforço, quando eu acho que o meu prazer ele é mais importante, não é? As pessoas falam porque a vida é uma só, porque a vida é curta, não é? Tem várias formas em que as pessoas justificam isso, mas nada mais é do que o hedonismo, né? Que é quando eu penso só em mim, né? Eu primeiro, depois eu e depois continuo sendo eu. Isso me faz lembrar uma música popular, né? Sempre que fala sobre essa questão do hedonismo e de dissolução, não é? Se entregaram a toda sorte de dissolução, eu lembro, não é, dessa música. Eu sinceramente não sei nem quem é que cantava, não é? Mas a música ela fala assim: ela disse-me assim, tenha pena de mim, por favor, vá embora. Vais me prejudicar, ele pode chegar, está na hora. Eu não tinha motivo nenhum para me recusar. Aí depois ele entra numa outra estrofe que ele fala assim: sabe o que aconteceu?
ele nos encontrou e agora ela sofre porque foi fazer o que eu quis. No caso dessa música, ele diz que o remorso está consumindo ela. Mas sempre que eu penso nessa questão do meu próprio prazer, não é, quando a gente está muito focado naquilo que a gente quer, naquilo que nos interessa, e aí, irmãos, o céu é o limite para a gente pensar, não é, nas nossas formas de sorte de dissolução. Não é, porque muitas das vezes nós somos assim completamente egoístas e só pensamos em nós mesmos e não importa as consequências daquilo, nem quantas pessoas vão sofrer por aquilo que estamos fazendo. Não é? A gente pode ver isso muito claro nos nossos dias, não é? Esses dias, quando a gente liga a televisão, nos choca saber, não é, que as pessoas compraram respiradores que não servem, com um preço mais do que alterado, né, muito acima da média, né, e compram álcool em gel que dá para durar 3 anos para o período da pandemia e com um preço também superfaturado. A roubalheira, né, que foi feita com essa distribuição, né, pelo governo federal para os estados e prefeituras, e as pessoas ali se associaram para maquinar, e aí você paga 7 hospitais e você recebe apenas um hospital de campanha pela metade, e aí a gente fica pensando, meu Deus, essa pessoa, ela não tem pai, ela não tem mãe, essa pessoa não conhece ninguém que está doente. E aí a gente vê ali a relação de 1.200, 1.400 pessoas morrendo por dia, mais de uma pessoa por minuto. O que é isso, senão o hedonismo dessas pessoas que se entregam a toda sorte de dissolução, pensando no próprio prazer sem medir as consequências? Elas querem um dinheiro que não pertence a elas, um dinheiro que é para ser usado para a cura, né? Para buscar a cura de uma doença que está aí matando, né? Na sorte de uma pessoa por minuto, e a pessoa buscando o seu próprio prazer, ela se entrega a essa dissolução e ela simplesmente rouba o dinheiro, né? Ela desvia o dinheiro. Né? É um exemplo triste, mas a gente pode ver esse texto de Paulo e entender, né, infelizmente, por meio desse exemplo que eu tenho para dar para os irmãos. Mas Paulo continua, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, não é? O que Paulo quer dizer aqui, com avidez, não é? Forte desejo de possuir algo que não é seu. Isso a gente vê no exemplo também agora, né, aqui do estado do Rio, com relação ao coronavírus, porque a gente vê que foram ávidos, né? Eles foram muito rápidos em roubar o dinheiro, em fazer, não é, toda sorte de tramóia ali. Como eles foram rápidos, não é? Então, avidez, forte desejo de possuir algo que não é seu. E Paulo continua. Mas não foi assim que aprendestes, e Paulo vai dizer, a Cristo. Não é? Quando Paulo diz que aprendestes a Cristo, ele não está dizendo que aprendemos de Cristo. Ele está dizendo aprender a Cristo, conhecer a Cristo. Não é? Quando você diz conhecer, vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Eu posso dizer, por exemplo, que eu conheço... Né, vamos lá, vamos pegar um autor, não é? O Eugene Peterson, não é? Que faleceu há pouco tempo atrás. Eu não posso conhecer a Eugene Peterson. Eu posso conhecer do Eugene Peterson. Eu posso conhecer as obras dele, eu posso conhecer livros, não é? Como Ânimo, como outros livros, né, que eu já tive a oportunidade de ler. Eu posso conhecer a Bíblia, não é, que ele contextualizou, mas eu não tenho mais como conhecer a Eugene Peterson, porque Eugene Peterson está morto. Mas Paulo está dizendo aqui, não foi assim que aprendestes a Cristo, porque eu posso conhecer a Cristo, porque Cristo está vivo. Glória a Deus, não é? Ele está vivo, ele reina, não é? E ele se faz
pessoal. Então nós podemos nos relacionar e aprender, não é, a respeito de Cristo, não é, por meio de um discipulado feito pelo próprio Cristo. É isso que Paulo está querendo nos dizer aqui. E aí ele continua dizendo: se é que de fato o tendes ouvido. Aqui esse ser, ele não está implicando dúvida, né? Paulo não está colocando aqui uma questão de dúvida. Ele não é condicional, né? O que ele está dizendo vocês têm aprendido, não foste assim que aprendestes a Cristo, não foste assim que foste catequizados, discipulados por Cristo. Paulo está dizendo, vocês foram instruídos, visto que vocês foram instruídos pelo próprio Cristo. Então aqui Cristo, ele é a razão de ser do nosso estudo, ele é o nosso estudo e ele é quem nos dá o estudo, o ensinamento. Ele é tudo aquilo. E Paulo está dizendo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Então, a Cristo, para fechar, se você quiser deixar anotadinho ali, é um conhecimento relacional e não um conhecimento intelectual. Conhecer do Eugene Peterson é um conhecimento intelectual, mas conhecer a Cristo é um conhecimento pessoal, porque Cristo está vivo. Ele é o conteúdo, ele é o mestre e ele é a substância do ensino e também é o ambiente de aprendizado, E aí Paulo continua, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de novo, criado segundo Deus em justiça, retidão e procedentes da verdade. O que Paulo está falando aqui? Esse exemplo de Paulo, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência e vos revistais de um novo homem, Paulo está usando aqui, ele está dando aqui como exemplo o batismo de um homem que se convertia ao judaísmo. Como a gente sabe, Paulo é um estudioso, era ferrenho defensor ali, das leis judaicas, e esse entendimento que ele está aplicando aqui agora, ele tira esse exemplo de lá. Porque quando um homem ele se convertia ao judaísmo, ele tinha que ser circuncidado, ele tinha que passar a dar o dízimo e ele tinha que passar por um processo de batismo. Esse processo de batismo era, em parte, muito parecido com o tipo de a forma de sermos batizados dentro das nossas igrejas batistas, onde você tem ali um tanque batismal, com escada de ambos os lados. No caso do judaísmo, segundo os estudiosos, eles diziam que essa pessoa, então, ela entrava nesse tanque batismal, descendo por um lado pelas escadas, sozinha, e ele se lavava dentro daquele tanque, ele mergulhava ali naquele tanque de forma que ele fosse totalmente recoberto pela água. E ele levantava e ele saía pela outra escada. No que ele saía pela outra escada, ele rasgava toda a sua vestimenta, então vos despindo do velho homem, e ele recebia uma nova roupa do rabino que estava ali aguardando ele. Então, dessa forma, ele simbolizava que ele era uma nova criatura, que ele tinha deixado para trás as coisas velhas. Então, é isso que Paulo está aqui usando quando ele fala, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis, ou seja, retirem essa roupa do velho homem, que se corrompe, que se corrompe com o quê? Que se corrompe ali, irmãos, com a vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, com dureza de coração, insensíveis, que se entregam à dissolução com avidez, cometerem impureza. Então, se limpe, se despoje desse velho homem,
que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis, renova o seu espírito, não é? E vos revista do novo homem. Não é? Então recebam uma nova capa, não é? Recebam uma nova vestimenta, agora criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Não é? Um outro exemplo que a gente pode dar para entender, não é, esse despojar e esse estarmos revestidos de um novo homem, é quando a gente está aqui, por exemplo, né, após um culto da manhã, né, num domingo, no nosso verão, né, o culto acabando meio-dia, a gente sai, né, o sol está a pico, né, o nosso carro geralmente ali com uma temperatura de mais de 40 graus, né, então a gente chega em casa com a roupa toda molhada, cabelo grudado na cabeça, né, com aquela sensação, né, de coisa ruim. Nós estamos o quê? Nós nos despojamos, né, daquela vestimenta molhada, né, acalorada, nós tomamos um banho, nos revestimos, né, e nos vestimos com uma nova roupa, né, uma roupa bem fresquinha, né? E ali nós somos uma nova criatura, com certeza, né? Espero que os irmãos estejam entendendo por meio desses dois exemplos. Aí Paulo, então, né, ele começa a falar aqui a respeito, não é, com exortações à santidade. Mas o interessante é que Paulo, ele sempre vai dar um exemplo daquilo que devemos, não é? Ele vai dar sempre um exemplo negativo e um exemplo positivo, não é? Ele vai estar sempre trabalhando assim, com essas duas pontas. E é interessante, irmãos, isso porque ele uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente passa a estudar essa parte aqui dessas exortações à santidade que Paulo vai nos trazer é o seguinte, que nada disso aqui é novo, não é? O cristianismo, ele não criou uma ética nova, mas ela segue simplesmente os mandamentos. O que isso quer dizer? Né? Dentro do cristianismo nós temos, né, os dois principais mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo, não é, como a si mesmo. Então, quando Paulo chega aqui, ele vai dizer, olha, se você furtava, não furte mais, agora você pode se irar, mas você não peque, não é? Deixa de lado a mentira. Paulo não está contando nada novo. Tudo isso já estava contido na lei, tudo isso já pertencia à lei, não é? Quando Paulo fala aqui, né, que estou querendo achar aqui o lugar onde eu coloquei isso, mas quando Paulo fala que nós devemos nos Paulo fala aqui, olha, se vocês, não é, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Esse texto, não é, tá lá, ó. Se você for lá e ler Zacarias 8:10, você vai ver Zacarias falando a respeito disso. Quando Paulo fala aqui, olha, não furte, é um dos pensamentos, não é, que nós não devemos roubar. Quando Paulo fala que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e que nós não devemos nos irar nem dar lugar ao diabo, né, é quando o mandamento está lá, que nós não devemos dar falso testemunho. Não é? Então, a gente vê que tudo isso que está sendo tratado aqui em Efésios e que a gente pode ler também nas outras cartas, não é nenhuma novidade. E como que eu digo que eu sigo, não é,
ali as duas leis, não é, do Novo Testamento, como é que eu vou dizer que eu amo o meu irmão e vou mentir para ele? Como é que eu vou dizer que eu amo o meu próximo e eu furto ele? Como é que eu vou dizer que eu amo o meu próximo e eu falo a respeito dele coisas indevidas, coisas inverídicas? Não é? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não o tenho como prioridade na minha vida? Se eu tenho outras coisas que são prioridades na minha vida? Se eu não reservo tempo para servi-lo? Se eu tomo o nome dele em vão? Então, a gente pode observar que, na verdade, tudo aquilo que estava lá nos mandamentos e nas leis estão contidos dentro do Novo Testamento. O cristianismo não trouxe nada novo. Ele simplesmente veio nos dar uma nova roupagem, uma nova forma da gente ver. E agora o que Paulo trabalha aqui? Ele trabalha contrastes práticos. Né? Então, ele vai estar sempre falando sobre uma coisa positiva, uma coisa negativa, mas ele não deixa só no negativo. Porque quando eu trato somente as coisas que nós devemos fazer, se Paulo tivesse escrito aqui, olha, não mintam, não deem lugar ao diabo, não saia da vossa boca somente palavra torpe, se Paulo fosse trabalhar somente nessas questões, isso seria legalismo. Né? Legalismo é quando você estipula várias ações, né? Vários mandamentos, várias regras, e você diz para a pessoa que ela tem que seguir para poder ser considerada, né, um cristão. Olha, se você não for assim, se você não for assado, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, né, isso é legalismo. Paulo, ele não trabalha com legalismo, tanto é que ele vai trabalhar os contrastes. Então Paulo vai dizer, olha, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Não é? Então ele não vai falar só que eu não devo mentir, mas ele vai dizer, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não é? Então ele trabalha, né, deixa a mentira, negativo, fale a verdade, é o positivo. Nos exemplos que Paulo vai dar aqui, ele vai estar sempre trabalhando nessas duas questões. E Paulo, então, ele vai começar, não é? Não contem mentiras, como nós vimos, falem a verdade. O próximo que Paulo vai trabalhar é irai-vos e não pequeis. Não é? Então, quando Paulo fala aqui que nós devemos nos irar, mas não devemos pecar, ele vai falar irar e não pecar. Não é? É a indignação. Quando Paulo fala que a gente pode se irar, é a justa indignação. Não é? Aqui Paulo ele inverte um pouco, porque primeiro, não é, ele vai falar sobre aquilo que nós devemos, que nós podemos. Né? Eu devo ter uma justa, não é, indignação, uma justa ira. O problema hoje em dia é que muitas das vezes dentro de nossas igrejas nós temos tido pouca indignação. Né? Até na semana passada eu gravei um vídeo, não é, a respeito desse assunto, sobre a questão da injustiça, sobre a questão da passividade da igreja, né, diante das injustiças e de coisas que nós deveríamos ficar indignados. Não é? Nós precisamos nos indignar diante das blasfêmias, não é, contra o Espírito Santo, diante de coisas que são blasfêmias à igreja, e nós precisamos também nos indignar diante das injustiças que nós temos visto, diante das coisas erradas. Não é? Nós não podemos nos conformar. Não é? Paulo vai falar lá em Romanos, não vos conformeis com este mundo. Não é? Não podemos ser conformados, tomar a forma desse mundo. Não é? Nós tomamos a forma. Mirth Matias, ela fala, não é? Quando te vejo tão acostumado a este mundo tomando a forma, não é?
tão acostumados com este mundo como a água tomando a forma do corpo que a contém. Né? Quando a gente pega a água, se você bota numa jarra, ela toma a forma da jarra. Se você bota no copo, ela toma a forma do copo. Se ela está numa piscina, ela toma a forma de uma piscina. A água toma a forma do corpo que a contém. E Mirth Matias está falando que nós estamos acostumados com o mundo como a água que toma a forma do corpo que a contém. Então, nós precisamos nos indignar, não é? Nós precisamos irarmos. Mas aí Paulo acrescenta, mas não pequeis. O que é uma ira justificada, uma ira que pode e o que é a ira que não pode? Né? Porque em outro momento Paulo vai dizer, deixando para trás toda a ira, não é? Você larga essas coisas. Então, afinal, eu posso me irar ou não posso me irar? Não é? Quando a ira ela é pessoal, sabe? Quando é uma indignação minha própria, quando eu acho que eu mereço justiça, que eu acho que a pessoa tem que vir, que tem que se arrepender. Não é? Eu lembro quando eu era criança, que a minha mãe ela sempre falava, né, que ela dizia, minha filha, a vingança pertence a Deus. Minha mãe sempre falava isso, né? Toda vez que estava lá, que alguém fazia alguma coisa, alguma amiguinha roubava um namorado, ou alguém pegava alguma coisa, ou falava uma coisa, não é, a meu respeito que eu não gostasse, aí eu ficava para morrer, ficava irada, e eu queria justiça, eu queria vingança, né? Eu queria ver sangue. E aí a minha mãe vinha, né, com toda a paciência, ela falava, minha filha, né, a justiça pertence a Deus. E eu falava para ela, então eu quero ficar aqui, né, e eu quero ver a justiça divina se manifestando aí, com essa pessoa aí sofrendo diante daquilo que ela fez comigo. Né? E isso é uma coisa que a gente vê muito dentro da igreja, esse tipo de pensamento errado. Quando eu acho que Deus ele vai agir, né, para ressaltar ali, para a minha justiça. Né? Deus não trabalha assim não, irmãos. Né? E às vezes a pessoa, porque eu acho que eu fui injustiçado, sabe? Muitas das vezes é tão tênue, né, a linha que separa eu estar certo do eu estar errado. Então, muitas das vezes eu acho que eu estou certa, ou até estou certa mesmo, mas as minhas ações me levam a ficar errada. A minha forma de agir, quando aí a pessoa, eu não perdoo, né, quando eu não aceito, quando eu começo então a trabalhar para prejudicar aquela pessoa que eu achei que cometeu uma injustiça comigo, aí eu já me perdi, né? Eu já pequei dentro da minha ira. Então, a ira, ela é pecaminosa quando ela é em busca de justiça própria, não é? Quando eu permito, tanto que Paulo ele vai trabalhar aqui, ó, irai-vos e não pequeis. Aí Paulo vai dar algumas situações, olha, não se põe o sol sobre a vossa ira. Isso se aplica a ambas as iras, tanto a ira que eu devo ter com relação às injustiças, não é, que acontecem com as pessoas no mundo, com relação às blasfêmias. Eu preciso, irmãos, entender que eu não posso deixar o sol se pôr sobre a minha ira. O que quer dizer aqui? Paulo é literal? Não, porque se fosse assim, aquelas pessoas lá da Groenlândia, sei lá, daqueles países que ficam 6 meses de dia e 6 meses de noite, imagina, não é? Ter 6 meses para botar ali a ira dela em prática. Paulo não está sendo literal ali. O que Paulo está querendo dizer é, olha, não fica alimentando isso. Né? Uma pessoa, quando ela é rancorosa, quando ela guarda, né, fez aquilo ali e ela fica guardando aquilo ali dentro do coração dela. A gente teve um exemplo, não é, no Brasil essa semana de um homem que ele esperou 20 anos. 20 anos ele esperou para ir se vingar da vizinha, que ele acha que foi responsável pela separação dele com a esposa. E ele espera 20 anos e ele vai lá então para se vingar da vizinha. Então, isso é deixar o sol se pôr sobre a vossa ira, é deixar que aquilo ali tome conta do seu coração e vá fazendo, vá tomando conta. Quando a gente permite isso, a gente é tomado. A gente é tomado por esse sentimento, por essas coisas. Então, Paulo, ele nos alerta, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Paulo vai dizer, olha, não deis lugar ao diabo.
né? Tá bem dentro do que eu já coloquei, não é, aqui, porque quando Paulo fala, olha, não deis lugar ao diabo, é você permitir que Satanás venha e a sua ira, que é tão justificada, ela se torne uma coisa injustificada. Os irmãos querem ver um exemplo? Nós, religiosos, temos nos perdido muito com relação a isso aqui, a esse versículo 27. Nós vivemos durante muito tempo, irmãos, um regime onde nós descobrimos que fomos totalmente defraudados. Não é? O nosso Estado, não é, foi roubado e as riquezas do nosso país foram roubadas, foram levadas para o exterior, de tal forma que nós entramos, não é, num declínio financeiro, num processo aí de desemprego, de recessão, uma coisa terrível. E então nós nos indignamos. Está certa a nossa indignação. Nós nos indignamos contra os roubos, contra os erros cometidos pela gestão passada que esteve à frente do nosso país por tanto tempo. Só que nós estamos criando, irmãos, extremos, não é? Então nós estamos certos de estarmos irados. Só que eu acabo dando lugar para o diabo, dando espaço para Satanás trabalhar, e ele tem trabalhado no meio evangélico, porque nós estamos, irmãos, ficando agindo com rancor, agindo com rispidez. Nós não estamos nem dando na mesma moeda, não. Nós estamos assim, sabe? Já ultrapassamos todos os limites. E aí nós acabamos pensando assim, olha, se a pessoa não pensa como eu, se a pessoa não aprova determinado governo, essa pessoa, ela é um servo do Satanás, ela é um inimigo, ele não é um cristão. Irmãos, nós não estamos aqui para seguir nenhum líder. Nós estamos aqui para seguir a Cristo. A nossa regra de conduta e fé é a Bíblia. E diante desses pensamentos, dessa indignação que está correta, e passar para o que não é correto, e passar para darmos lugar ao diabo, e passar para deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, é uma linha muito tênue, e nós temos que prestar muita atenção e pedir muita misericórdia de Deus, para que daquilo que é certo, nós não deixemos e comecemos a fazer o que é errado. Porque é a forma como Satanás trabalha, e aí a gente se iguala àquele a quem nós dizíamos que estava errado. Nós passamos a defender aquilo que até então nós criticávamos. E agora nós conseguimos, entendeu? Defender. Então são situações que ficam difíceis. E com isso, irmãos, muitas pessoas têm se afastado de nossas igrejas. Por causa do nosso comportamento, da forma como temos agido algumas vezes nesse posicionamento político. Então precisamos orar muito, precisamos pedir muito a Deus orientação, sabedoria, para que nós não venhamos a errar. E Paulo continua. Aquele que furtava, não furte mais. Esse é o ponto negativo. Mas aí Paulo continua. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Então Paulo está falando, olha, se você furtava, não furte mais. E aqui Paulo não está falando só do roubo literal, não. Toda vez que você tira vantagem de uma pessoa, seja no negócio, seja numa ação, numa coisa que você está dividindo e você ficou com uma parte maior, você está furtando, você está levando vantagem, não é? Por isso que eu lembro que a minha irmã mais velha, ela sempre fazia, né? Ela dizia, era a Nadir, não é? Bem mais velha do que eu e a Joyce, e às vezes eu e Joyce estávamos dividindo alguma coisa, queríamos a mesma coisa, e ela dizia, uma divide e a outra escolhe. Porque se eu vou dividir e a outra vai escolher, não adianta eu querer
cortar de forma desigual, porque aí quem vai escolher vai ficar com a maior parte, né? Então ela sempre usava essa sabedoria de Salomão, né? Uma dividia e a outra escolhia. E aqui Paulo está falando, quem furta, né? Se você furtava, não furte mais, né? Não tome vantagem, né? E esses dias a gente tem visto aí, né, as pessoas indo receber a ajuda do governo, né, para esses dias, e quando elas chegam lá na Caixa Econômica, descobrem que alguém foi lá e pegou o benefício daquelas pessoas, pagou uma conta ou defraudou aquela pessoa. Que triste, não é? Que triste. Mas o interessante é que a gente pode dar muitos exemplos assim de coisas que estão acontecendo no mundo, lá fora, mas Paulo aqui está falando para a igreja. Paulo está falando para a igreja. Né? Então ele está dizendo, olha, se vocês furtavam, não furtem mais, antes trabalhem. Né? Trabalhem para que vocês possam, né, acudir ao necessitado. E ele continua falando, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, o negativo. Aí Paulo continua dizendo, e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Né? Quando Paulo está falando aqui palavra torpe, é palavra podre. Né? É uma palavra podre. A palavra aqui, não é, no grego, ela tem o mesmo sentido de uma coisa que está podre, uma coisa que é descartável. Então não saia da vossa boca aquilo que não edifica, né? Tanto que ele vai dizer, antes saia aquilo que edifica, unicamente, não é, a que for boa para a edificação conforme a necessidade. Isso são aqueles assuntos, irmãos, fúteis, sabe? Aquelas conversas onde a gente se coloca a falar, né, das pessoas, a falar das coisas, coisas que muitas das vezes nós sabemos até que são inverídicas ou que não condiz muito com a realidade, ou mesmo que sejam coisas verídicas, mas são coisas que o outro não tem a mínima necessidade de saber, e às vezes nós vamos ali naquela necessidade de espalhar aquela torpeza, de espalhar aquela coisa, não é? Infelizmente isso é muito comum nas igrejas, é muito comum no nosso meio. Né? E Paulo está falando aqui, olha, não saia da vossa boca nada do que é podre, nada de negativo, mas saia da sua boca, né, aquilo que for bom para a edificação, para a comunhão dos santos, né, que transmita graça, né, que transmita prazer, que transmita amor, calor àqueles que a ouvem. Né? E ele vai continuar aqui, longe de vós toda amargura e cólera, né, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Que Deus abençoe o nosso estudo dessa manhã. Eu espero que ele tenha sido de grande valor para as suas vidas, assim como o tem sido para a minha vida, né? Que nós possamos pedir a Deus, né? Que estejamos aptos a todas essas práticas, não é, irmão? Aquele que furtava, não furte mais, não é? É uma coisa que realmente, assim, todo dia, não é? Nós temos que acordar e matar aquele velho homem. Todo dia nós precisamos acordar e lutar, né, para que o nosso velho homem que que tem vaidade, né, dos próprios pensamentos, cheios de entendimento obscurecidos, não é, cheios de dureza no coração, insensíveis, não é, entregues a toda dissolução, para com avidez cometer erro, que esse velho homem que está dentro de nós e que clama, não é, por aparecer, que ele possa ser realmente extinguido dentro de nós e que nós deixamos nascer, não é, o novo homem revestido, não é, do Espírito Santo de Deus, e que então nós possamos estar nos irando, nos indignando com relação às coisas realmente em que são necessária a nossa indignação, que nós falemos sempre a verdade, que nós possamos trabalhar com as nossas mãos para acudir aos necessitados, não é, que a nossa boca fale apenas de coisas que edificam, não é,
que transmitam graça àqueles que os ouvem, não é? Essa tem que ser a nossa busca diária. E o interessante é que essa busca, não é, ela começa quando acordamos, não é? E nós lutamos e somos vencedor. Às vezes não somos tão vencedores, não é? Nos deixamos levar por algum momento ali, mas temos um Deus que é perdoador, não é? E que, confessando os nossos pecados, Ele está ali disposto a nos perdoar. Mas quando amanhece o outro dia, essa guerra continua novamente esse homem tenta se levantar e ele tenta se posicionar, e nós precisamos estar ali em constante, não é, oração, em constante estudo da palavra de Deus, em constante busca do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos realmente eliminar, extinguir, não é, diminuir, botar lá realmente no chão, não é, no fundo do pé, todos esses desejos, todos esses pensamentos, e sejamos renovados e cheios do Espírito Santo. Né? Que o Senhor possa estar trabalhando os nossos corações e que a cada dia, não é, nós possamos ser vencedores dessa luta ferraz. Eu peço aos irmãos que assistam, né, compartilhem esse vídeo, né, dê um like lá no estudo e se inscreva no canal.